Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Um bom domingo para cada um de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o processo que é sair da velha criatura para nos tornarmos semelhantes a Cristo. É esse o propósito da nossa caminhada, sair de Adão na direção de Cristo, né? Sair do processo em que Adão entrou e nós entramos também, e durante a caminhada nós vamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos e ser um com o nosso irmão. Vamos voltar lá no Gênesis. Ontem eu falei sobre o pecado de Adão, que foi se priorizar, que foi se colocar no centro. E eu gostaria de mencionar o seguinte: a religião, ela enfatiza o fato da desobediência. Mas antes que houvesse a desobediência, houve um processo, né? Enquanto a serpente estava persuadindo o casal, ela ofereceu vantagens. Ela mostrou o fruto e eles viram que o fruto era atraente aos olhos, ele parecia saboroso e certamente proporcionaria prazer, e ele serviria para o conhecimento, para que eles abrissem os olhos e passassem a enxergar o bem e o mal. Na minha concepção, aquela figura ali da árvore do conhecimento do bem e do mal é a ciência e ela seria usada em outro momento. Porém, aquele ali não era o momento de, né, eles não tinham sido autorizados ainda a consumir daquele fruto. Então, a desobediência foi a consequência daquilo que eles já estavam matutando, vamos dizer assim. Porque lá na frente Paulo vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Deus a ninguém tenta, né? Nós somos tentados por aquilo que nós mesmos já cobiçamos, por aquilo que pela nossa própria contaminação, né? E Adão, ele só foi despertado, né? Ele ainda não tinha lá essa maturidade que nós temos, né? Mas ele já havia nele aquela sementinha que a serpente usou para poder abrir os olhos dele para a cobiça. E aí eles cobiçaram e consumaram o ato, que foi a desobediência. Durante toda a caminhada, o processo é o mesmo para nós. Nós vamos aprender que o outro é um conosco e que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, o perfeito não é aquele que não erra, não é aquele que não tem defeito. O perfeito é aquele que aprende a amar. É aquele que aprende que ele não deve se priorizar. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma essência. Ele é a essência de Deus. Deus é amor. Então, quando nós somos atraídos, né, por Deus com laços de amor, nós vamos entrando nesse processo de aprender a amar. O amor, ele não é apenas um conceito, ele não é apenas amar de palavras, não é. Ele é prática de amar. Então, o que ama é aquele que não se prioriza e se doa em favor de outro. O ápice do amor foi Cristo se dar na cruz, né? Por pessoas que eram devedoras, que eram pecadoras, que estavam condenadas à morte. Então ele negou a si mesmo e se doou em favor de muitos, né? Ele fez o processo contrário de Adão. Adão negou a vontade de Deus para realizar a dele. Cristo negou a própria vontade e renunciou a si mesmo para obedecer à vontade do Pai, porque, segundo ele, a vontade do Pai
era a sua comida e a sua bebida, ou seja, era o que era de mais importante para ele. A prioridade era obedecer ao Pai, era fazer a vontade do Pai, mesmo que para ele fosse sofrimento. Porque lá no Getsemane, a gente vê a angústia dele quando ele chora até sangue, porque estava se aproximando o momento de se entregar. Mas ainda assim ele falou: eu quero a sua vontade, não a minha. Entendeu? E na medida que nós saímos das trevas e fomos transportados para o reino de Cristo, né, para o reino do amor de Deus, nós mostramos a quem nós pertencemos, né, nos encontros, nos nossos relacionamentos, na vida, né, e não simplesmente quando nós cumprimos protocolos religiosos, frequentamos lugares, cumprimos agendas religiosas, temos um nome no hall de membros. Isso é só a prática religiosa. O vencedor de que Apocalipse está falando, que receberá a coroa da vida, o que perseverou até o final, é aquele que conseguiu aprender a amar, é aquele que ora mutuamente com seu irmão, é aquele que intercede uns pelos outros, uns que carregam as cargas uns dos outros, os que não é a obra que vai salvar, mas essas práticas, elas mostram a quem nós pertencemos, entendeu? Elas são consequência na vida daquele que foi salvo, né? Ele se doa em favor do outro, assim como Cristo. Foi isso que Cristo ensinou na ceia. Assim como eu fiz por vocês, façam uns pelos outros. Vocês são um. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Entendeu? Com esse mesmo sentido de doação, esse mesmo sentido de serviço mútuo. Entendeu? Então, durante toda a caminhada, o amor é o vínculo da perfeição. É ele que vai nos moldar segundo a vontade de Deus para nós, né? Nós vamos sair do egoísmo e vamos passar a condição de pessoas que amam, né? Porque Deus resiste a todo aquele que se vangloria, aquele que é orgulhoso, aquele que se exalta, aquele, né? Esses são os que são cheios de orgulho, que tem um orgulho inflado, que tem um ego gigantesco. Durante a caminhada, nós vamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos, ser menores a cada dia, né? Porque aí Deus se apressa a abençoar os humildes, o simples, o pequenino. Esses são os que agradam a Deus. São esses que Ele vai exaltar, são esses que Ele vai abençoar, são esses que Ele vai se apressar em socorrer, né? São os que se esvaziam para beneficiar o irmão, porque entendem que são um em Cristo. Tá bom, meus amados? Um bom domingo para você. Fique na presença de Deus, né? E tenham todos um bom dia.